Olá, muito bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de John Charles Riley, intitulado como Trigo ou Palha. Tratado escrito por John Charles Riley, clérigo e posteriormente bispo na Igreja da Inglaterra em Liverpool. Trigo ou palha. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 12. A quem se refere a pergunta que encabeça esse tratado? Aos lavradores e vendedores de grãos, e a ninguém mais? Se você pensa que é isso, está equivocado. Afeta todo homem, mulher e criança do mundo, entre eles, você mesmo. A pergunta procede de um versículo da Escritura. São palavras de João Batista. São profecias sobre o Senhor Jesus Cristo e uma profecia que ainda não se cumpriu. Só Deus sabe quando se cumprirá. Leitor, o convido a considerar as grandes verdades que esse versículo contém. Convido que me escutem enquanto desdobramos seu conteúdo e o apresentamos em ordem. É possível que sejam palavras que atinjam o ponto certo na sua alma. Quem sabe se a minha pergunta o ajudará a que seja hoje o dia mais feliz de sua vida. Escute antes que você volte ao curso de sua vida diária, antes que se entregue à indolência ou se lance à loucura. Escute alguém que ama sua alma e que gostaria de ajudá-la a que seja salva, que ela se aproxime de Cristo. Quem sabe o que acontecerá amanhã? Escute-me por alguns minutos, com calma, e eu lhe mostrarei algo da palavra de Deus. Primeiro, deixe-me lhe mostrar, em primeiro lugar, as duas grandes classes nas quais o mundo está dividido. Aos olhos de Deus, existem duas classes de pessoas que são mencionadas no texto. Existem as que são chamadas de trigo e as que são consideradas palha. Vista aos olhos dos homens, a terra possui muitas classes de pessoas. Aos olhos de Deus, só possui duas. Para o homem, o importante é a aparência externa, mas para Deus, o coração. Sigamos com as duas classes, trigo e palha. Leitor, quem são os que constituem o trigo? Vejamos. O trigo são todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que são guiadas pelo Espírito Santo, que se sentiram pecadores e que têm apelo ao refúgio que o Evangelho oferece para a salvação delas. Todos os que amam ao Senhor Jesus, vivem e servem ao Senhor Jesus. Têm tomado a Jesus como apoio e a Bíblia como guia, que tomam o pecado como seu pior inimigo e o céu como seu único lar. Todos esses, de todas as igrejas, raças, nações e línguas, de toda posição, classe, condição ou categoria, todos esses são o trigo de Deus. Se você mostrar-me pessoas dessa classe, de onde quer que sejam, sei o que elas são. Não temos razão de estar de acordo em tudo, porém, vejo nelas a obra do Rei dos Reis e não pergunto mais nada. Não sei de onde elas vêm, nem de onde encontraram sua religião, porém, sei para onde irão, e isso me basta. São filhos de meu Pai Celestial, são parte de seu trigo. Todos eles, ainda que indignos e pecadores sem valor diante de seus próprios olhos, são uma parte preciosa da humanidade. São os seus filhos de Deus Pai. São o deleite de seu Filho. São a morada do Espírito de Deus. O Pai não vê iniquidade neles. São os membros do corpo de seu querido Filho. Enxerga Ele neles e se agrada. O Espírito Santo os vê como templos espirituais que Ele mesmo edificou e se alegra neles. Em uma palavra,
são o trigo dessa terra. Leitor, quem é a palha do mundo? Escute-me e eu lhe mostrarei. Por palha se entende todas as pessoas que não possuem uma fé salvadora em Cristo e carecem da santificação do Espírito. Trata de quem se trata. Alguns são até infiéis, outros cristãos nominais. Alguns saduceus, reticentes e burladores. Outros fariseus orgulhosos. Alguns mantêm uma forma de religião de domingo, outros não se preocupam com nada, exceto seus prazeres. Porém, todos eles carecem da fé e da santificação. As duas marcas distintivas são palha. Desde Paine a Voltaire, até os membros de igreja inertes de hoje em dia, que só cumprem a forma externa das cerimônias, desde Juliano, Porfírio e ao admirador de sermões de hoje, que não se converteu, todos eles pertencem a uma categoria diante de Deus. São palha. Não dão glória a Deus Pai, não honram ao Filho, nem ao Pai que o enviou. Descuidam da grande salvação que milhões de anjos admiram. Desobedecem à palavra de graça escrita para eles. Não escutam a voz daquele que desceu do céu para morrer por seus pecados. Não se preocupam daquele que lhes deu vida, alento e todas as coisas, nem lhe rendem tributo. Deus não se agrada neles, antes os considera por palha. Sim, é possível que você tenha grandes dons intelectuais e tenha alcançado sucessos culturais, que aconselhe reis, que comova milhões com sua pluma, que tenha as multidões subjugadas por seus lábios. Se você não se submeteu ao jugo de Cristo e nunca honrou o Evangelho, o aceitando, você não é nada aos olhos de Deus. Seus dons são nulidades sem adições. Parecem muito, mas não são nada. Um inseto cumpre seu propósito em seu lugar na criação, glorificando o seu Criador à sua maneira, e você não. Não honra a Deus de coração e com vontade, com seu intelecto e seus membros que são seus. Tem invertido a ordem das coisas e vive como se o tempo fosse mais importante que a eternidade, o corpo mais que a alma. Atreve-se em descuidar do grande dom de Deus, seu próprio Filho encarnado. Ele é frio sobre um sucesso que enche o universo espiritual de aleluias. E entanto que siga assim, você pertence a uma parte sem valor da humanidade. É palha que abunda hoje nesse mundo como jamais na história, como ele mesmo anunciou que sucederia no último tempo. Lucas capítulo 18, versículo 8. Leitor, grave esse pensamento em sua mente e não o esqueça. Não esqueça que existem duas classes de pessoas no mundo, trigo ou palha. Existem muitas nações no mundo, cada uma com sua linguagem, leis e costumes. Existem muitas classes na sociedade, ricos e pobres, orgulhosos e humildes. Existem várias classes de atitude e mentalidades nos membros de cada congregação que se reúne para o culto religioso. Alguns os fazem por mera fórmula, outros com o sincero desejo de se encontrarem com Cristo, uns para agradar o mundo, outros para agradar a Deus. Alguns chegam despertos, outros dormindo, alguns trazem seus corações, outros os deixam em casa. Porém, em resumidas contas, aos olhos de Jesus, só existe duas classes de pessoas, o trigo e a palha. Na grande exposição de Londres de 1851, estavam congregados pessoas de todo o mundo, multidões que iam ver o que a habilidade e a diligência podiam fazer. Filhos de uma mesma família, a de Adão, que jamais tinham se visto antes, estavam agora reunidos sob um mesmo teto. Porém, aos olhos de Deus, só havia dois pelotões alinhados no grande palácio de cristal, o trigo e a palha. Leitor,
Grave esse pensamento em sua mente e divida aos cristãos professos em duas classes. O mundo trata de criar 3 categorias de pessoas, não 2. Ser estrito e reto. Isso o mundo não recebe bem. Não querem e não podem ser santos. Não ter religião alguma parece nada respeitável. Graças a Deus não somos tão malvados como poderíamos ser. Porém, sua ideia predileta é ser religioso para ser salvo, mas sem ir a extremos, sem ser demasiadamente bom, sem fazer notar, e sim possuindo um cristianismo cômodo e moderado para ir para o céu no final. Haveria, pois, uma classe intermediária à qual a maioria pretende pertencer. Leitor, eu me oponho a esse erro, de que existe uma classe intermediária. Trata-se de uma ilusão que destrói a alma. Quero advertir que não se deixe levar por essa ideia. É tão vazio como a invenção do purgatório. É um refúgio de mentiras, um castelo no ar. Não existe, é um sonho. Dessa classe intermediária de cristão, a Bíblia não diz uma palavra. Havia 2 classes de pessoas nos dias do dilúvio, as que entraram com Noé na arca e as que ficaram de fora dela. 2 classes na parábola da rede, no Evangelho, as que são chamadas peixes bons e os maus. 2 classes na parábola das 10 virgens, as chamadas prudentes e as loucas. 2 classes no relato do dia do juízo, as ovelhas e os cabritos. 2 lados do trono, os da direita e os da esquerda. 2 moradas quando se passa a sentença final, o céu e o inferno. E da mesma forma, existe somente 2 classes na igreja visível na terra, os que estão no estado natural e as que estão na graça. Os que vão pelo caminho estreito e os que vão pelo largo, os que possuem fé e os que não a possuem, os convertidos e os não convertidos, os que estão com Cristo e os que estão contra Ele, os que com Ele colhem e os que contra Ele espalham, os que são trigo e os que são palha. Nessas 2 categorias se divide os que professam pertencer à Igreja de Cristo, não há outra. Leitor, querido leitor, note que existem motivos para que inquiras: sou palha ou trigo? É impossível ser neutro, ou é um ou é outro. Qual dos 2 você é? Provavelmente você frequenta uma igreja, participa da mesa do Senhor, quer se juntar com pessoas boas, distingue entre um bom sermão e o outro deficiente, opõe-se às fórmulas religiosas vãs e se sente bem com o seu protestantismo e o defende. Está afiliado a sociedades religiosas e assiste suas reuniões, lê livros religiosos. Tudo isso é excelente. É mais do que se pode dizer de muitos. Porém, com tudo isso, não contestou de modo categórico a minha pergunta: você é trigo ou palha? Você nasceu de novo? É uma nova criatura? Despojou-se do velho homem e revestiu-se do novo? Sentiu seus pecados e se arrependeu deles? Confia somente em Cristo para ser perdoado e receber a vida eterna? Ama e serve a Cristo? Odeia o pecado e luta contra ele? Deseja a santidade e se esforça por obtê-la? Você saiu do mundo? Tem prazer na Bíblia? Luta em oração? Procura fazer o bem no mundo? Ama aos crentes? É vil aos seus próprios olhos e está disposto a tomar o último lugar? É cristão em seus negócios, nos dias da semana, em seu lar? Pense em todas essas coisas e depois, provavelmente você poderia responder melhor qual é o estado de sua alma. Leitor, lhe rogo que não se desvie da pergunta, por mais que não goste dela.
ainda que ela fustigue a consciência e lhe parta o coração. A conteste, ainda que ela o coloque ao descoberto e lhe faça ver os perigos que você teme. Não descanse até que saiba qual é a sua situação com Deus. É 1000 vezes melhor descobrir que está em mau caminho e poder se arrepender do que viver na incerteza e perder-se eternamente. Leitor, recorde-se da pergunta. Medite nela. Você é trigo ou palha? Deixe-me que lhe mostre, em segundo lugar, o momento em que as duas classes da humanidade serão divididas. O texto que vimos no princípio prediz uma separação. Diz que Cristo um dia fará com sua igreja o que o campesino faz com seu trigo. O trilhará, ele o limpará com o denodo sua eira, e logo o trigo e a palha ficarão separados. Agora eles estão juntos. Bons e maus se encontram mesclados na igreja visível de Cristo. Os crentes e os não crentes, os convertidos e os não convertidos, os santos e os imundos, todos eles são chamados de cristãos. Reúnam-se juntos, se ajoelham juntos, escutam os sermões juntos e recebem o pão e o vinho na mesa do Senhor juntos. Porém, nem sempre será assim. Cristo virá pela segunda vez com a pá em sua mão, limpará a sua igreja, como outrora purificou o templo, e então o trigo e a palha serão separados, cada um para o seu lugar. Antes que Cristo venha, a separação é impossível. O homem não pode fazer isso. Não existe pastor que possa ler os corações dos membros de sua congregação. Ele pode falar claramente e com decisão para alguns, mas isso é tudo. Quem tem azeite em sua lâmpada e quem não tem, quem possui graça e quem não possui, quem é filho de Deus e quem é do diabo, isso ele não pode dizer. A pá não está em sua mão. A graça é muitas vezes débil e se parece com a velha natureza. Essa, às vezes, se veste e se adorna e parece com a graça. Provavelmente, muitos teríamos considerado que Judas não era pior que discípulos e que Pedro não ia negar ao Mestre. Somos homens falíveis, conhecemos em parte e profetizamos em parte, porém, apenas entendemos nossos próprios corações. Não é de estranhar que não possamos ler aos outros. Porém, não será sempre assim. Existe alguém que nunca erra em seu juízo e cujo conhecimento é perfeito. Jesus limpará com esmero a eira, separará o trigo da palha. Eu o estou esperando. Até então, me apoiarei no lado da caridade em meus juízos. Prefiro tolerar palha na igreja que lançar fora um grão de trigo. Ele virá com a pá em sua mão e então cada um será bem conhecido. Antes da vinda de Cristo, não podemos esperar ver uma igreja perfeita. Não é possível. Palha e trigo se acham juntos. Me dá pena aos que deixam uma igreja e se unem a outra porque acham na sua própria poucas faltas e que há membros que não são sadios. Me dá pena porque vão em busca de algo que não se pode achar. Existe palha por todas as partes, imperfeições e debilidades. Duvido muito que todos os que vão à mesa do Senhor sejam convertidos. Vejo crentes dos quais se fala como se fossem salvos. Às vezes, vejo crente contritos e santificados que parecem carecer da graça. Parece-me que esse é demasiadamente escrupuloso. Se pode ir de um campo a outro como a pomba de Noé, sem achar jamais descanso. Leitor, você deseja uma igreja perfeita? Então, espere que o dia do Senhor amanheça. Então, não antes. Veremos a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e nem coisa semelhante. Então, e só então, a eira será limpa. Antes da vinda de Cristo, não espere a conversão do mundo. Como é possível se ele deve achar palha e trigo juntos quando volte?
Creio que alguns cristãos esperam que as missões encham a terra do conhecimento de Cristo e que pouco a pouco o pecado desaparecerá e entraremos gradualmente em um estado de santidade perfeito. Isso eu não posso ver. Creio que esses se equivocam e ficarão muito decepcionados. Eu vejo que nem a Bíblia, nem a forma em que o mundo anda me dão direito de esperá-lo. Jamais ouvi em nenhum país de um povo ou cidade que se tenha convertido por inteiro. Eu espero só ver alguns levantarem-se como testemunha de Cristo em toda a nação, uns aqui e outros ali. Espero que logo o Senhor venha em glória com a pá em sua mão, e então ele limpará a eira, não antes, e começará seu reino. Não haverá separação nem imperfeição até que Cristo venha. Esse é meu credo. Não me considero afetado pela pergunta dos infiéis sobre a razão por que o mundo todo não se converte se o cristianismo é realmente verdadeiro. Minha resposta é que nunca foi prometido que isso ocorreria no presente estado de coisas. A Bíblia me diz que os crentes sempre serão poucos, que as corrupções, as divisões, as heresias sempre abundarão e que quando o Senhor volte, achará muita palha na terra. Não haverá perfeição até que Cristo volte. Não me causa impressão alguma quando dizem: procure que em nosso país todo mundo seja um bom cristão antes de enviar missionários aos pagãos do estrangeiro. A resposta é que se temos que esperar que isso ocorra, esperamos para sempre. A igreja sempre será um corpo misto, conterá muita palha e pouco trigo. Porém, Cristo voltará novamente. Mais cedo ou mais tarde, haverá uma separação da igreja visível em duas companhias, e a separação será tremenda. Uma divisão será o trigo, a outra a palha. Haverá uma separação ou abismo entre as duas, e ninguém poderá passar de uma para a outra. Os justos serão bem-aventurados naquele dia. Resplandecerão como as estrelas não escurecidas pelas nuvens. Serão como lírios, não sufocados pelos espinhos. Que desgraçados serão os infiéis! A corrupção será tremenda, sem um grão de sal para salgar ela. A escuridão não será mitigada por um só raio de luz. Ah, leitor, não basta respeitar e admirar o povo de Deus, mas sim pertencer a Ele, ou um dia você se verá separado deles para sempre. Não haverá palha no céu. Muitas serão as famílias, da qual um será tomado e outro deixado. Quem há entre os leitores dessas páginas que ame ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade? Se eu conheço o coração de um cristão, suas maiores provações se devem à companhia de pessoas mundanas e seus maiores gozos à companhia dos santos. Sim, você tem muitos dias de abatimento, quando se sente afligido pelo tom da vida dos que lhes rodeiam. Em outras horas, se sente animado e vivificado ao reunir-se com alguns filhos de Deus, de modo que parece para você que é o céu na terra. Eu falo ao seu coração? Isso não é verdade? Você vê, pois, quanto deve anelar o momento em que Cristo virá outra vez? Você vê que deveria orar diariamente para que o Senhor apresse a vinda de seu reino e dizer-lhe: vem logo, Senhor Jesus? Então, só então, haverá uma comunhão pura e sem mistura. Então, se reunirão os santos e não se separarão mais. Espere um pouco, as zombarias e os desprezos terão terminado, e o mesmo com as risadas e dos ridículos, das calúnias e das falsidades. Seu Senhor virá e defenderá a sua causa. Então, como Moisés disse para Coré, o Senhor mostrará quem são os seus. Se o coração do leitor não é reto à vista de Deus, deve pensar na aparição de Cristo com temor e tremor. Ai do homem que vive e morre sem nada mais que uma capa de religião. No dia em que Cristo limpar a eira,
se conhecerá a verdade. É possível enganar aos amigos, aos ministros, mas não a Cristo. O Senhor é onisciente e Ele vê as ações mesmas. Ele pode ler os segredos e averiguar as coisas mais escondidas. Ouvirá as terríveis palavras. Amigo, como entrou aqui não lendo, não tendo vestido de boda? Trema ao pensar naquele dia. Não pretendas dar algo a Deus como Ananias e Safira, retendo algo para você. Trema e arrependa-se. Leitor, pense nessas coisas. Recorde minha pergunta, medite nela hoje mesmo. Você é trigo ou palha?